Nós vamos conversar com o antropólogo e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, Maurício Fiore. Bom dia, Maurício. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo? Maurício, foi divulgado agora o Índice Global de Políticas de Drogas, um levantamento realizado pela Harm Reduction Consortium, uma entidade especializada em redução de danos, e entre os 30 países ali que foram estudados, o Brasil aparece na última colocação. O estudo levou em consideração temas como combate repressivo às drogas, tema criminal de justiça, redução de danos e acesso a medicamentos. E dos 100 pontos possíveis, o Brasil atingiu apenas 26. Trata-se de um ranking internacional, mas especialistas aqui do Brasil dizem isso há muito tempo. É mais uma evidência do fracasso do Brasil nessa área, Maurício? É mais uma evidência, é mais uma forma da gente medir o fracasso. Esse índice, claro que ele, como a construção de qualquer índice, né, ele é feito com escolhas têm que ser arbitrárias. Então, se baseou em quatro grandes critérios aí para analisar a política de drogas. Ele está limitado também ao que a gente chama de política de drogas ilícitas, especialmente. Ele não engloba, por exemplo, a regulamentação de drogas lícitas, como o álcool e o tabaco. Ele é muito pautado para se entender como a política de drogas provoca mais danos do que benefícios sociais. Esse é o espírito, para ver como a política de drogas se alinha a objetivos das Nações Unidas com relação à garantia de direitos humanos, a desenvolvimento, e nesse caso, realmente, a política brasileira vai muito mal. Os dois primeiros itens da avaliação, acho que são os mais que nós devemos ter mais atento a essa nossa péssima colocação, que é a resposta do sistema de justiça e as penas extremas, né? O Brasil estava competindo com esses 30 países, vamos dizer assim, países que têm a pena de morte na sua legislação para tráfico de drogas. O Brasil não tem pena de morte, a nossa pena, inclusive, maior pena que nós temos no país é de 30 anos, mas, em compensação, nós temos uma quantidade muito grande de execuções extrajudiciais, execuções ilegais, relacionadas também à guerra às drogas. E, além disso, encarceramos uma quantidade crescente de pessoas por tráfico de drogas. Fazendo isso com longas penas, com muita reincidência, colocando esses jovens na cadeia, especialmente jovens pobres e negros, não brancos, e eu acho que isso foi o que deve mais nos alertar nesse índice, essa perspectiva do que nós chamamos de guerra às drogas e dos efeitos nefastos que essa guerra produz no Brasil. E nesse aspecto da justiça criminal, nós temos uma legislação que é proibitiva, mas também não existe uma espécie de cultura jurídica que aí, tanto no Ministério Público, que às vezes faz uma denúncia para pessoas que foram apreendidas com quantidades irrisórias de drogas, e também no Judiciário, já que os magistrados acabam não só acatando a denúncia, mas condenando diversas pessoas, né, com aquela seletividade que a gente sabe que existe do ponto de vista socioeconômico, mas condenando por quantidades ridículas, assim. Então a gente tem um problema duplo aí, Maurício, tanto do aspecto legislativo, mas também nessa cultura do nosso sistema de justiça? É, você tem uma vez um magistrado me disse durante um evento que ele sentia, às vezes, fabricando salsicha, né, no sentido de que há uma espécie de industrialização da pena do tráfico de drogas no país. A polícia é seletiva em quem vai ser preso, vai inclusive apreendido também no caso dos jovens. Normalmente é a polícia ostensiva que faz isso, não é a polícia investigativa, que é a polícia civil, normalmente são as polícias militares. Uma vez presa, essa pessoa já fica detida em regime temporário e depois vai ser já denunciada pelo Ministério Público e depois condenada pela Justiça numa espécie de linha de montagem do encarceramento no país. Nós temos muitos dados que mostram que a maior parte das pessoas presas não estava armada, tinha uma quantidade razoavelmente pequena assim, de drogas, pouca quantidade de dinheiro,
muitos réus primários, depois acabam perdendo a primariedade, mas muitos são réus primários quando presos a primeira vez. Ou seja, é uma engrenagem que sequer faz cócega realmente no tráfico de drogas, continua funcionando normalmente quando as pessoas são presas, porque elas são substituídas, e, compensação, nós vamos aí passando de 150 a 200 mil pessoas presas no país por conta de tráfico de drogas. Então, você tem razão, o sistema judicial brasileiro, o sistema policial punitivo, né, que desde o início da prisão da polícia até a condenação no sistema de justiça, ele está, usando aí não um trocadilho, viciado nesse encarceramento que não produz nada de positivo, inclusive para os outros aspectos da questão das drogas que a gente pode conversar aqui, que também estão no índice com relação aos riscos que o uso de drogas sim acarreta, mas esse tipo de prisão não faz nem cócegas nesses outros riscos que ele deveria combater, que ele deveria proteger, que é a saúde pública. E o relatório também mostra, Maurício, que as políticas de drogas elas acabam sendo mais avançadas ou menos piores, digamos assim, já que nenhuma está perto daquilo que é considerado ideal ali pela entidade, em países onde a desigualdade é menor, né? Tanto que encabeçam a lista aqui do estudo: Noruega, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido e Austrália. E não dá para isolar o proibicionismo, a política repressiva de drogas, de outros problemas sociais de um país. Nesse aspecto, uma política de drogas equivocada causa danos muito maiores em países como o Brasil, onde a desigualdade social é um problema muito sério? Acaba isso acontecendo internacionalmente e nacionalmente. Então, países que têm um desenvolvimento social e econômico maior, uma política equivocada, como é a política, o paradigma, né, mais que uma política, eu costumo chamar, e outros especialistas, de paradigma proibicionista, ele termina por produzir danos menores, porque a rede de proteção social, seja via Estado, seja via sociedade civil, é mais forte. Em países extremamente desiguais, pobres, como o Brasil, e aí tem um agravante, no caso da América Latina, quase como um todo, muito violentos, isso é importante, as consequências são muito piores. Por quê? Porque o tráfico de drogas em países mais ricos, ele não necessariamente é um crime violento, porque o tráfico de drogas em si ele não carrega intrinsecamente a violência, não é como o crime de roubo, onde você necessariamente tem uma ameaça. Então, num país menos violento, ele acaba acontecendo de uma forma que envolve muito menos violência, muito menos gente armada, muito menos confronto, inclusive confronto com a polícia. No caso do Brasil, é exatamente o contrário. Ele envolve a extrema violência, seja no confronto entre pessoas que estão nesse mercado, seja no confronto com as forças policiais, e ainda temos que lembrar das forças policiais agindo muitas vezes na sombra, né, como no caso das milícias no Rio de Janeiro. Então, sem dúvida, é muito pior a situação num país como o Brasil. Mas só um adendo importante desse índice. Internacionalmente, algumas coisas que também baixaram bastante a pontuação do Brasil precisariam ser pesadas, porque, por exemplo, no caso de você fornecer tratamento emergencial para overdose, né? Isso constava lá, a naloxona, que é uma das drogas utilizadas para salvar alguém que está numa overdose de opiáceos. O Brasil não tem um uso de opiáceos considerável. Ele tem, mas não passa nem perto dos países europeus, especialmente dos Estados Unidos e do Canadá. Então, nesse caso, também na comparação com outros países, eu acho que a gente tem que olhar os dados com algum cuidado, né? Acho que isso é dito de alguma maneira no relatório, mas algumas coisas estão ali, como qualquer índice, você tem que olhar com cuidado. Por isso que eu digo que a gente tem que olhar muito para... É isso que você está levantando, que são as consequências nefastas dessa política num país que é desigual e violento. Esse é o nossa triste realidade que esse índice mostra. Agora, por que é tão difícil, Maurício, abordar esse tema no Brasil diante dos resultados desastrosos dessa estratégia, dessa política de guerra às drogas, né? É uma questão cultural, a nossa cultura autoritária, ou também isso tem influência, por exemplo, de alguns interesses econômicos? Aí eu não estou nem dizendo só relacionado ao tráfico em si, mas também a questão do tratamento, que a gente sabe que acabam aí interferindo, inclusive nas linhas políticas diversas
dessas entidades? Enfim, a que fatores você atribui tanta dificuldade para mudar uma política que evidentemente não deu resultados? Isso não é nossa exclusividade, não é uma jabuticaba, né? O paradigma proibicionista, ele é muito difícil de ser alterado. Ele foi implantado ao longo do século XX, internacionalmente. Então, mesmo países que você citou, que tem uma situação melhor que o Brasil, também não romperam esse paradigma. Reino Unido é um deles, né? Um país que continua encarcerando as pessoas por tráfico, tem problemas com isso. A grande parte dos países não rompeu ainda o paradigma proibicionista, mas ele está sendo rompido de diversas maneiras em diversos países, seja porque já há regulamentação de algumas drogas, seja no acesso à redução de danos, seja nas formas de tratamento, tem diversas maneiras. No Brasil, realmente, há a implantação desse paradigma é um paradigma mental. As pessoas não conseguem discutir o tema drogas sem que elas, de alguma forma, se filiem a uma ideia de que se eu defendo a reforma de política de drogas, eu estou defendendo as drogas. Esse é um ponto que pega muito. Então, num país onde as pessoas têm uma moral religiosa conservadora, eu dizer que, poxa, a melhor política que eu tenho para uma droga não necessariamente é encarcerar a pessoa que usa ou mesmo que vende essa droga. Parece que eu estou dizendo, então todos devemos usar essa droga, não tem problema usar essa droga. E é uma dificuldade entender qual o papel do Estado, né? Eu escrevi um texto, já vai fazer quase 10 anos, onde eu digo o lugar do Estado na questão das drogas. É isso que nós temos que entender. E aí, para todas as drogas psicoativas, inclusive as que já são listas, o Estado brasileiro ele é mal posicionado em praticamente todas as drogas. Tem uma exceção que foi o tabaco. No tabaco a gente conseguiu reposicionar o Estado de uma maneira, se não é perfeita, evidentemente, tem problemas, mas onde ele causou menos danos e conseguiu atingir bons objetivos, que é a diminuição dos danos à saúde pública. As pessoas têm dificuldade em entender isso para outras drogas, e isso é manipulado, especialmente no discurso político. Você você defende a maconha, você defende a cocaína. Isso é colocado de um ponto de vista moralista, de um ponto de vista passional, e acaba com que os políticos tenham muito medo de enfrentar uma realidade como essa, da gente ser o último colocado num ranking desse. Porque e aí você acaba forçando o remédio, mais guerra, mais aprisionamento, mais uma política monocentrada em alguns tipos de tratamento, que devem existir, tratamentos que envolvam a internação, o acolhimento, mas cada vez mais a gente sabe que um conjunto enorme de acolhimento, de tratamento deve ser usado para casos diferentes, mas você insiste em um só. Tudo isso de uma maneira a reforçar a ideia de que se é contra, que não se tolera. Então, é difícil romper isso na cultura brasileira. Vários países já conseguiram. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, mesmo no eleitorado, nos cidadãos mais conservadores, já há clareza com relação a algumas drogas de que aquele caminho realmente era um caminho que produzia mais danos do que benefícios. No Brasil, isso ainda estamos muito distantes disso, por isso que é importante, inclusive, estarmos conversando aqui, para que as pessoas entendam que não se trata de defender as drogas, mas de como lidar de uma maneira mais justa, solidária e eficaz do ponto de vista do Estado com as drogas. E essa questão do estigma, do preconceito, né, de como essa discussão acaba sendo distorcida, às vezes a gente vê o reflexo em políticas públicas que são implementadas. Teve uma, por exemplo, que era o programa de braços abertos, né, que foi implantado pela Prefeitura de São Paulo, que trabalhava essa questão da redução de danos em um grupo, né, vulnerável socioeconomicamente ali da região da Luz, que é chamada pejorativamente de Cracolândia, e que teve alguns resultados bons. Claro que tinha problemas também, precisava ser aprimorado, mas esse tipo de aprimoramento também vem com o tempo, né? Só que ele acabou sendo estigmatizado, depois foi extinto. Isso é um pouco o símbolo das políticas públicas no Brasil. Tem sempre muito preconceito em volta do tema da redução de danos. Existe toda uma disputa política que às vezes não, quase sempre não leva em consideração a vida das pessoas que estão envolvidas em programas desse tipo.
Você explicou bem, né? O programa de Braços Abertos, ele teve uma característica que é muito comum nas políticas brasileiras, de uma criação assodada, né? Feita porque tem o calendário de ação política ele está limitado ao mandato, né? Infelizmente as políticas terminam sendo de governo, não de Estado, e então ele tinha questões, mas ao mesmo tempo ele abria possibilidades muito interessantes para se pensar a questão do uso, especialmente de crack ali na luz, na chamada pejorativamente de Cracolândia. Realmente é um sinal. Eu participei, fui um dos coordenadores do único estudo que foi feito de maneira independente sobre De Braços Abertos quando ele ainda existia, e aí infelizmente é o único mesmo, né, porque o programa foi extinto, então tomara que a gente tenha outros programas, mas esse não teve. Foi um estudo preliminar, fizemos uma avaliação qualitativa e quantitativa, limitada pelos recursos que estavam disponíveis, né, um financiamento internacional, e identificamos ali muitos impactos positivos e muitos problemas também. Inclusive, o nosso relatório apontava esses problemas. Infelizmente, no lugar de se discutir, e o programa estava entrando naquele momento numa certa simbiose com os programas estaduais, né? Estadual, né? Que é o Estado de São Paulo, que era o programa Recomeço, que tinha uma outra abordagem, mas estava começando a acontecer uma troca maior desses dois programas. Um envolvia diretamente a retirada, a pessoa sair daquele local e ir para uma comunidade terapêutica, o outro com o oferecimento da casa, né, de oferecimento de um lugar para morar, que é a base de Braços Abertos, é isso, é o Housing First. Você primeiro oferece um teto para a pessoa, que é o começo de tudo, para ela tentar se reorganizar na vida, com um teto, com uma alimentação. E, infelizmente, o programa foi extinto, inclusive como uma bandeira de campanha, a extinção do programa, porque ele foi tratado como um incentivo ao uso de drogas. Tá vendo? A gente retoma a questão anterior. Você pensar em formas de tratar as pessoas na sua complexidade é entendido como um incentivo ao uso. A Cracolândia é um exemplo de uma série de vulnerabilidades sociais e econômicas do país estão ali. São pessoas que passaram pela prisão, muitas delas, a gente viu isso na pesquisa, são pessoas que inclusive já foram internadas enquanto crianças por terem cometido infrações legais, eram jovens em conflito com a lei. Então aquilo é um acúmulo, e o uso de drogas é parte desse problema, um uso compulsivo, um uso excessivo de drogas, um uso destrutivo na vida delas. Isso não é entendido na complexidade, as pessoas tentam pensar assim, como vamos resolver a Cracolândia? E o resolver é basicamente com que aquelas pessoas não estejam lá, elas sumam de lá, né? Como se isso fosse não só exequível, mas o que é pior para mim, desejável, né? É muito triste imaginar que você possa pensar uma política que queira simplesmente invisibilizar as pessoas. Não vou dizer exterminá-las, não vou chegar a esse ponto, mas simplesmente acabar com o problema é liberar a região, e sem a preocupação do que é, na verdade, cuidar daquelas pessoas, fazer alguma política que consiga de fato ajudá-las. Então realmente é isso que você disse, ali é um exemplo muito claro de como as políticas de drogas no Brasil são guiadas por uma espécie de imediatismo moralista e de péssimo resultado, mas mesmo assim são reforçadas a cada eleição e a cada debate político por esse paradigma proibicionista muito tacanho, muito dicotômico. A gente espera que a difusão de informações, que esse debate venha a público, né, no ano que vem, um ano eleitoral, mas desde já, né, porque é algo que é muito necessário se discutir, ainda mais diante desses resultados que a gente tem no Brasil. Maurício, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado pela oportunidade e contem comigo. Conversamos aqui com o antropólogo e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, Maurício Fiori. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.